Boa noite para você, amigo e amiga, telespectadores da TV Câmara. Estamos começando mais um Conexão Saúde. Você sabe que aqui você encontra debates, conversas, bate-papos sobre a nossa saúde, sobre os cuidados que nós podemos ter com a nossa saúde. Hoje nós vamos conversar com a doutora Paula Paulini, nutricionista, que vai nos falar um pouco de como que nós podemos cuidar da nossa saúde no aspecto da alimentação. É um prazer recebê-la aqui, agradeço sua presença, com certeza a população de Pouso Alegre muito tem de informação para receber de você. Obrigado, o prazer é meu de estar aqui. Então vamos começar o nosso bate-papo aqui nessa noite de segunda-feira. Paula, a gente vive hoje uma vida muito atribulada, muito corrida, trabalho, as crianças no estudo, curso de inglês, informática, educação física, e nós não cuidamos muito da nossa alimentação. Essa correria do dia a dia, quais que são os problemas que nós podemos enfrentar com essa nossa correria e a alimentação assim, pouco regrada? Eu acho que hoje em dia a alimentação é tudo na vida, principalmente porque é ali que a gente vai se nutrir, alimentar e para conseguir aguentar essa rotina corrida, tá? Então, cada vez mais a gente está se preocupando com a saúde, mas não está conseguindo se adequar a isso, tá? Com a correria do dia a dia. E mais frequentemente vão ocorrendo doenças devido a essa má alimentação. Então a gente acaba comendo rápido, de uma forma sem rotina, sem ter o que comer legal na rua e tudo mais. E essas doenças que vêm ocorrendo devido ao excesso de gorduras, açúcares, sódio, que essa alimentação rápida na rua vem ocorrer, que são pressão alta, um diabetes, um colesterol, um triglicérides, que vem mais cedo. Então, no consultório a gente vê muito isso, pessoas procurando para tratar essas doenças que vem ocorrendo devido à má alimentação. A gente fazendo uma leitura talvez um pouco genérica, mas a população hoje ela se alimenta mal? A qualidade da alimentação da população, a via de regra, se não querendo generalizar, ela está se alimentando mal? Então, a gente não pode falar que está se alimentando mal. Eu acho que a correria faz com que se alimente mal, mas a preocupação existe, que eu acho que já é uma grande coisa, né? Você se preocupar com a saúde, preocupa, mas não tem tempo para se alimentar. Então, não vai para casa, às vezes, almoçar, não dá tempo de comer no trabalho, às vezes passa horas sem comer, na hora que vai ver já passou ali o dia inteiro e não comeu nada. Então, isso diminui rendimento no trabalho, diminui rendimento na escola para crianças, adolescentes. Então, isso atrapalha bem. Então, a correria do dia a dia faz com que se alimente mal. Não que não estejam preocupados. Preocupa, mas não tem tempo para alimentar. Preocupa, mas não tem tempo para resolver essa questão. Que é uma coisa simples, que não é nada muito complicado que a gente vai falar hoje aqui. Eu acho que é super simples se alimentar bem. O que falta é uma regra, uma rotina e a vontade. Algumas ações pontuais que você vai trazer para a nossa população aqui, que também no consultório você também orienta os seus pacientes. Isso. É muito importante a gente falar, que é uma coisa que eu detecto, nós vivemos numa sociedade hoje muito corrida e já existia aquela cultura do restaurante, né? Muitos profissionais não almoçam em casa, às vezes nem jantam em casa e ficam na questão do restaurante. Agora aparece um novo fator que o brasileiro está adotando, que é a questão do fast food. Fast food. Ou seja, além de não ser uma comida caseira, que é o caso do restaurante, é a questão do fast food, que é aquela comida rápida. Comida rápida. Então, veio dos Estados Unidos, né, isso, e hoje no Brasil é muito frequente. Crianças, adultos mesmo, se alimentando com essas comidas rápidas, comidas que não são nada saudáveis, que geralmente são o quê? Sanduíches, refrigerante, batata frita, salgado, coisa que não é legal, porque gordura, igual a gente já falou, bastante sódio, bastante açúcar, que pode desenvolver essas doenças que a gente comentou, né? Pressão alta, diabetes. Então, esses fast foods vêm atrapalhando por causa disso. Porque não é difícil se alimentar. Então, se a gente for pensar em comer bem, sem ter esse fast food, não é difícil. Mas o que a pessoa quer? Quer uma alimentação mais saborosa, porque a gordura traz isso. Então, acaba preferindo isso por sabor e tudo mais, e por não ter esse hábito saudável de alimentar bem. Porque difícil não é se alimentar saudável. A gente até brinca, os adolescentes, né? Eu já passei por essa fase, a gente às vezes cai nessa tentação, que é gostoso, sempre é o que faz mal, né? A gente brinca, né, Paulo? E não é, tá? Então, tem frutas,
Hoje em dia é uma variedade de frutas muito frescas e muito presente na alimentação. Barrinha de cereal, que eu acho bacana, que a gente não tem tanto hábito, mas é muito legal você ter na bolsa, ter ali no bolso mesmo, na mesa do trabalho, porque não tem desculpa. Você pode parar 2 minutinhos, comer, você vai estar se alimentando bem e não precisa procurar ali por uma bala, por um chiclete, por um chocolate. Tem uma coisa mais saudável que vai te alimentar. Agora, em relação ao fast food, então você acha que, por mais que seja tentador e que seja uma cultura que nós importamos no Brasil, ela tem que ser evitado? Tentar evitar. Muito importante tentar evitar. Não precisa ser excluído da alimentação, né? A gente não precisa tirar da alimentação, mas evitar a frequência, que eu acho que é o que atrapalha. Comer todos os dias, trocar o almoço, trocar o jantar, um lanche, por uma comida rápida ou por uma comida que não é tão saudável. Então isso atrapalha. E eu acho que isso que a gente devia evitar, o excesso. Eu acho assim, os pais com certeza se preocupam muito com a alimentação das crianças e que estão mais, vamos dizer assim, caindo nessa tentação, né? Esse mundo capitalista que a gente vive hoje. Especificamente um mito que existe na alimentação, que é o refrigerante. Qual que é a sua opinião em relação ao refrigerante? Então, eu acho que o refrigerante é um vilão, por quê? Porque as crianças, adolescentes, adultos mesmo, eles acabam trocando a água, o suco natural, por refrigerante. Então, você pergunta assim, no consultório mesmo, quanto de água que você toma no dia? Nossa, Paulo, não tomei água até agora. O que você tomou? Ah, eu tomei refrigerante. Ah, eu tomei um desses sucos prontos. Então, isso tudo atrapalha. Então, o vilão refrigerante por isso. E hoje em dia tem um monte. É zero, é light, zero em gordura, zero em açúcar. Mas é refrigerante. Não te traz nada de nutrientes, de vitaminas, minerais. Só vai trazer... Ou seja, na dieta da pessoa não contribui em nada. Em nada. Você vai estar assim, matando à vontade. Você não vai estar se nutrindo, se alimentando. Diferente de um suco natural, da água, que é muito importante. E essa questão dos refrigerantes, do fast food, da bala, do chocolate, dessa alimentação desregrada, especificamente no caso das crianças, que é uma dica que a gente dá para os pais que estão nos assistindo lá, quais que são os problemas que essa criança já pode apresentar de maneira precoce? Né? São os mesmos problemas que vêm atingindo os adultos. Eu acho que cada vez mais cedo as crianças estão tendo patologias, doenças que não são de criança. São de adultos. Então, pego no meu consultório criança com colesterol, com triglicéridos altíssimo. Coisa que não tinha que ter, porque criança tem que ser ativa, tem que brincar, tem que correr e cada vez mais está sedentária. E isso está acontecendo com rotina? Com muita rotina, tá? Chega criança ali de 5 anos com colesterol de quem tem 40, 50 anos. Nossa. Então é muito perigoso e a gente acha que é normal. Então chega a ser normal de tão frequente que tá. Tá, então a pessoa está falando assim, eu tenho colesterol alto, eu tenho diabetes. Ou seja, aquela questão de que nós somos o que nós comemos é exatamente o que você detecta nessas crianças, né? Porque com 5 anos de idade... Por que acontece isso? Porque os pais, querendo ou não, os pais são os exemplos das crianças. Então, desde pequeno, vem ali. Eu vejo criança de 2 anos tomando refrigerante. Não foi ela que pediu, que ela não conhece. Foi o pai que ofereceu. Isso está errado, não precisa ter na alimentação refrigerante. Ela não conhece o sabor. Se você não oferecer... ela não vai sentir falta. Então, a mesma coisa com chocolate, com doce. É lógico, vai comer mais pra frente, mas não precisa ser com... Precisa postergar isso, né? Isso, não precisa ser tão cedo assim. Então, por que isso acontece? Porque o pai oferece. Então, a gente tem que conscientizar que a alimentação da criança tem que educar desde sempre. Então, tem que vir ali da base, depois que mamou ali no peito e já começar a comer bem, inserindo fruta, legumes, verdura, carne, arroz, feijão. Então tem que ter uma alimentação bacana. Se o pai não oferece, ela não vai pedir, né? Então eu acho que os pais têm que ficarem atentos e correr atrás disso. Ou seja, é importante a gente falar para a população de Pouso Alegre que você, pai, você, mãe que está nos assistindo, precisa conscientizar da importância que você está deixando um legado para o seu filho na saúde dele, no que se enquadra na questão da alimentação, que enquanto ele for criança e você puder estar orientando, seria o importante estar fazendo isso, né, doutora? Certamente, eu acho que é o mais importante, é o pai orientar e o pai mostrar o que é importante. Então, se o pai faz, consequentemente o filho vai fazer. Então, ter ali na mesa uma variedade da salada, ter legumes, ter fruta na geladeira, ter fruta na... Porque se a criança vê, se tem, ela vai consumir. Se não tem, ela não vai pedir. Então, eu acho que o pai tem que ajudar para que isso aconteça. Então, correr atrás, fazer com que o filho faça um esporte, não fique só na frente do computador, na frente do videogame, desses montes de aparelhos que tem hoje em dia. Então, fazer a criança ser ativa, porque a obesidade infantil está aí,
E isso é um perigo na alimentação, na vida da criança, tá? Porque é melhor prevenir do que remediar mais para frente. Então, acho que a saúde e a alimentação é tudo. Nós falamos bastante já sobre os problemas, sobre essa vida corrida que nós estamos levando, do fast food, dessa alimentação desregrada. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente vai voltar para falar para você agora. A doutora Paula vai falar para a gente o que é que você precisa fazer, que segundo ela é simples, vamos ver mesmo se vai ser simples, nessa loucura que a gente está levando no nosso dia a dia, se nós vamos conseguir dar um pouco mais de qualidade de vida para nós em relação à alimentação. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. O gesto de cada cidadão consciente contribui com uma cidade melhor e mais desenvolvida. Não jogue lixo nas vias públicas de nossa cidade. Procure uma lixeira mais próxima ou leve o material para casa. Mantenha em seus carros saquinhos para recolher o lixo. O lixo jogado em vias públicas, além de gerar danos ao meio ambiente, poluindo rios e solos, também acumula nos bueiros, entope as galerias e provoca alagamentos na cidade. Um gesto impensado pode trazer grandes consequências para a população. Seja um cidadão consciente, contribua com uma cidade melhor. Uma iniciativa TV Câmara Pouso Alegre. Legislatura 2013. Presidenta Dulcineia Costa PV. Vice-presidente Hamilton Magalhães PTB. Primeiro secretário Ayrton Zorzi PMDB. Segundo vice-presidente Mário de Pinho PT. Segundo secretário, Wilson Tadeu Lopes, PV. Vereadores: Adriano da Farmácia, PTN. Braz Andrade, PPS. Dr. Paulo, PSL. Flávio Alexandre, PR. Gilberto Barreiro, PMDB. Hélio Davan, PT. Lilian Siqueira, PSDB. Maurício Tucci, PV. Ney Borracheiro, PPS. Rafael Rum, PT. Voltamos para o segundo bloco desse nosso programa Conexão Saúde. Hoje estamos falando de alimentação, de nutrição. Estamos recebendo aqui nos estúdios da TV Câmara a nossa amiga nutricionista, a doutora Paula Paulini. Estamos contando aqui os problemas que nós podemos ter desde a nossa juventude, né, as crianças, né, em relação à alimentação. Você já nos falou sobre vários problemas, nos falou sobre o problema da alimentação do fast food, da alimentação feita de maneira inadequada. Agora eu queria que você contasse um pouco, desse um pouquinho de uma receita aí, rápida, né, para a nossa população, Paula, de como é que a gente pode cuidar da nossa saúde no que se reflete a alimentação. Bom, a gente tem que pensar que na alimentação a gente tem itens básicos que devem compor o cardápio diário, né? Na nossa alimentação diária tem alguns itens que são indispensáveis. Primeiro eu gosto de falar das frutas, que eu já comentei como é importante, de ter em casa também, que são mais ou menos de 3 a 4 frutas no dia. Aí tem gente que fala assim, nossa,
tanto? Não é, porque a gente precisa dividir essa alimentação. E a gente não precisa só comer a fruta, tomar um suco natural, fazer uma vitamina, uma salada de fruta, isso já vai contando nessas 3 a 4 porções por dia. Outras... Chega a 4 frutas por semana. Por semana? Tem gente que nem isso, tem gente que é 4 no mês. Eu vou fazer um meia-culpa aqui, né? Eu estou servindo aqui também de aluno. Mas é importante, pelo menos de 3 a 4 unidades no dia e de preferência variado, não a mesma fruta, tá? Outro item importante são os legumes e as verduras, principalmente almoço e jantar, não faltar salada, um legume refogado, é importante e tem que ter nessas 2 refeições. Outro item que eu acho indispensável é o quê? O carboidrato. O que é o carboidrato? O pão, o arroz, a bolacha, o macarrão. Esse carboidrato, de preferência na forma integral, tá? Que são os pães integrais, macarrão integral, arroz integral, que a gente não tem o hábito de consumir e são muito saborosos, além de ser muito mais nutritivo do que o normal. Então, tentar comer um pão aí de grãos, integral, é muito melhor. Você vai acabar comendo menos do que o normal, vai te sustentar mais, além de ser muito mais rico em vitaminas. Outra coisa é a carne. Carne magra, de preferência. Tem que ter a carne vermelha, tem que ter a carne branca, mas sempre procurar um corte mais magro, menos gordura. Não fazer frito, né? Sempre fazer uma carne mais grelhada, cozida, assada, pra gente tirar essa fritura da alimentação. Tá? Outro item que eu acho bastante... A fritura, então, é um vilão na alimentação? É um vilão. É outro vilão ali que vem com os fast foods que a gente já falou. Infelizmente, a gente tem o hábito de comer muita fritura, que acaba né? sendo mais rápido, eu acho até, né? Tem gente que não gosta de mexer com fritura, mas é uma coisa mais prática. Você tira ali congelado da geladeira, frita, 2 minutos está pronto. É uma coisa rápida. Mas é um vilão justamente pelas patologias que a gente já falou. O colesterol, triglicéridos... O óleo, a gordura, né? O excesso disso. O alimento encharcado, né? Na maioria das vezes. E nem às vezes está encharcado, pode estar sequinho, mas agregou óleo da mesma forma. Ai, Paulo, mas a batata estava sequinha. Não interessa, você emergiu no óleo. E aquela ali, batata também, hoje que antigamente as pessoas compravam a batata, descascavam, lavavam, faziam. Agora ela compra aquela... Congelado. Pois é ali o alimento rápido, que hoje em dia você encontra tudo no supermercado, né? Congelado, para assar, para o micro-ondas, e tudo isso acaba sendo vilão. Então, eu acho a fritura, ela eu acho que não precisa nem deixar assim pro final de semana, não. É cortar mesmo. Porque fritura, eu acho bem pesado e é um vilão. Então, em vez de fazer uma batata frita, vamos fazer uma batata cozida, uma salada de batata, uma batata grelhadinha na panela, assada mesmo. Fica muito mais saboroso e muito mais saudável, tá? Então, é inventar outras maneiras de fazer. Ou seja, a fritura, então, uma dica que você dá para quem está nos assistindo agora é que tentar o máximo evitar, se puder, cortar do cardápio. Se puder cortar, é melhor, tá? Se não, um final de semana ou outro, um dia ou outro, tudo bem. Mas evitar o máximo que puder. Agora, a gente conversava aqui sobre algumas atitudes que a gente pode ter na nossa alimentação que vai estar nos contribuindo. Você falou em relação às frutas. No seu consultório, quais que são as frutas que você recomenda? Seja assim, com os nutrientes, o que essa fruta faz bem, que seria mais fácil para a gente ter acesso? Tá, eu falo assim, tem muito essa pergunta. Ai, Paulo, mas qual fruta que eu como? Bom, fruta é fruta, qualquer fruta. Tá? Sendo variada, sendo da época, que eu acho que é importante, porque vai estar mais bonita, vai estar mais barata. Então, não é inventar fruta diferente, não. Eu quero comer um caju. Não, vamos comer uma fruta aqui regional. Agora já começa a época de morango. Então, inventar frutas que são da nossa região. Fácil acesso. E fácil acesso. Para estar mais barato, né? E para estar muito mais bonito a fruta. Muito mais bonita a fruta. E eu não recomendo. Eu acho que fruta é fruta. Consumir as que você gosta e experimentar as que você não gosta também, porque às vezes fazendo um suco, fazendo uma vitamina... Porque elas também têm vitaminas diferentes, né? Você pega a banana, ela tem um tipo de vitamina, a laranja, a vitamina C, que todo mundo conhece. Né? Justamente, por isso que eu falo, variar o tipo de fruta no dia para você não acabar comendo absorver esses vários tipos de vitaminas e nutrientes. Isso, uma alimentação colorida é a alimentação ideal, que tem mais nutrientes diferentes, vitaminas diferentes, então você vai encontrar uma variedade de nutrientes tendo uma alimentação colorida e diversificada. Agora, voltando para o problema, primeiro eu acho que o problema mais importante é uma questão da pessoa se conscientizar, né, Paulo, em relação ao que ela está comendo, né? O que ela está ingerindo. Acho que esse, na minha opinião, quero saber a sua, obviamente, que é especialista na área, mas a gente está o tempo todo sendo seduzido a se alimentar de maneira inadequada.
Então, a gente percebe a dificuldade que eu, quando quero me conscientizar e me alimentar bem, é essa dificuldade que temos hoje, né? Nesse mundo que nós vivemos hoje. Agora, a segunda questão, que no meu caso é o que mais se enquadra, e que eu acho que muitos dos que estão nos assistindo também se enquadram, que é o trabalho, a correria do trabalho, e a gente não se alimentar de maneira adequada às quantidades de vezes que a gente precisa se alimentar. Queria que você falasse para a gente, para toda a população de Pouso Alegre, quantas vezes por dia a pessoa precisa se alimentar para poder se alimentar de maneira saudável e que faça bem para o organismo. Tá. Eu falo assim, refeições no dia, a gente tem que ter de 5 a 6 durante o dia. Tá? Você fala é muito, não é muito. Se a gente pensar que as 3 principais, que é café da manhã, almoço e jantar, tem que ter. Entre elas, pequenos lanches. Não falo assim, beliscar não. São lanches, tá? Coisas que a gente já falou anteriormente. Uma fruta, uma barra de cereal, uma bolacha integral, um suco natural. Então, o que a gente tem que pensar? Acordou. Quem acordou muito cedo tem que comer alguma coisa entre o café e o almoço, né? Para não chegar no almoço morrendo de fome e acabar comendo muito e errado. Então, se você come alguma coisa entre o café e o almoço, você já consegue comer uma quantidade certa no almoço. Então, entre essas 2 refeições, o que poderia ser? Uma fruta. Toma um suco natural? Não tenho a fruta agora, é complicado eu trazer? Come a barrinha que está ali na gaveta do trabalho. Não tem como? Fruta seca, que hoje a gente acha muito aí, também é legal, é saudável. Consumir. Ou seja, existem várias possibilidades, muitas possibilidades. Então, hoje em dia, o mercado oferece bastante e está ajudando bastante nessa parte, porque é o que eu falei. As pessoas estão preocupadas, mas não conseguem. Então, é falta de organizar mesmo. Aí chega a paciente e fala, Paulo, eu não consigo lembrar desse horário. Passa o dia, eu nem lembrei que eu tive que comer nesse horário. Põe ali no começo um despertador no relógio mesmo, pra lembrar. Põe no celular o lembrete. Isso, porque na hora que você tocar, você vai lembrar. Depois, você vai se adaptar, porque o organismo já vai sentir que aquela hora é a hora de comer. Então, você vai sentir fome naquele horário. Então, isso é reeducar a alimentação. Criar uma rotina. Uma rotina. Aí, comeu ali entre o café e o almoço. A mesma coisa à tarde. No meio da tarde, parar para comer alguma coisa, que pode ser também a fruta, que pode ser também a barrinha de cereal. Se comeu a barrinha de manhã, deixa para comer então a fruta à tarde. Não come só a barrinha não, para a gente conseguir atingir as 3 a 4 frutas do dia. Tá? Comeu. Chega à tarde, chegou do trabalho, aí chega cansado, 6 e pouco. A criança chega morrendo de fome, você chega morrendo de fome do trabalho. Faz um lanche um pouquinho mais completo, que tenha leite, algum derivado do leite, um iogurte, um queijo, até mesmo esses sucos de soja, que também são práticos e alimentam bem. Come um pão, come uma fruta, faz uma coisa mais reforçada para você chegar até seu jantar. Nisso a gente já conseguiu quantas? 5 a 6 refeições. Então não é difícil, é só questão de hábito e de organizar. Então, ou seja, fazendo uma retrospectiva para quem está nos assistindo aqui, o café da manhã. A gente chama de colação entre o café e o almoço. Um lanche, né? Isso, a colação. Uma fruta, uma barrinha de cereal. Uma barrinha, isso. O almoço. Almoço. Daí depois a gente teria A gente repete um lanche menor também, porque como você acabou de almoçar, você não precisa fazer nada muito elaborado. Uma barrinha também, ou a fruta mesmo. Depois seria o jantar. Ou se você tem o hábito de jantar mais cedo, chega em casa já janta, 6h30, 7 horas da noite. E à noite faz uma ceia, que pode ser também um leite, com uma fruta, com uma bolacha. Ou se você não tem o hábito de jantar muito cedo, faz um lanche antes, que é a mesma fruta com leite ou algum carboidrato, e depois janta, que não precisa ser nada muito também pesado. A gente fala, Paulo, eu não tenho o hábito de jantar. Não precisa chegar lá e jantar. Faz uma salada com uma carne, um arroz, já está comendo bem. Não tem o hábito de comer comida mesmo? Faz um sanduíche natural. Um pão integral, um peito de peru, um patê com salada, bastante salada. Vai te sustentar, vai estar comendo melhor ou não vai estar comendo pizza, lanche, cachorro-quente, coisas erradas. Uma macarronada. Macarronada, que é muito pesado para a noite, porque a digestão está mais lenta, você já está mais tranquilo, porque já está próximo de dormir, e você consegue comer de uma forma adequada. Agora, Paula, nós temos aí as 2 refeições principais do dia, que seria o almoço e o jantar.
O jantar tem que ser, então, uma alimentação bem mais leve, né? No caso, né? Mais leve ainda do que o almoço. O almoço uma coisa mais reforçada, porque você está no meio do dia, então você precisa ter uma energia para trabalhar, para estudar, enfim, para fazer atividades do dia a dia. O jantar não, você já está se aproximando da hora de dormir, então você já tem que ter uma coisa mais leve para você fazer a digestão completa e não dormir com aquele estômago pesado, não dormir, a gente fala cheio, né? Então fazer a digestão completa. Então eu acredito que o jantar tem que ser uma coisinha mais leve. E a gente percebe que seria o ideal, e vejo já no meu aspecto, fazendo uma leitura e imaginando o que a população de Pouso Alegre está também detectando lá. Durante o dia, num dia de trabalho muito corrido, passo o dia beliscando, estou falando de mim, né, puxando a minha orelha, e de noite chega em casa morto de fome. Morrendo de fome. E daí na janta quer fazer a alimentação que deveria ter feito o dia todo. Compensar o dia. Isso que eu falo. A gente não pode compensar na refeição. Às vezes a gente pensa assim, eu vou trabalhar a tarde inteira, nossa, eu não vou ter tempo de parar. Então eu vou almoçar bem para eu não sentir fome. Isso está errado. Então a gente está compensando uma refeição na outra. E não, a gente não tem que comer muito em cada refeição, a gente tem que comer pouco, várias vezes ao dia. Então isso que é fracionar, comer de 3 em 3 horas. Então é só se organizar. Acordei às 6, tomei a colação às 9, almoço meio-dia, assim vai. Então não é difícil, é se organizar, tá? Então a dica é essa: procurar um profissional para te orientar melhor, mas se não, é comer de 3 em 3 horas, de 5 a 6 refeições no dia. Lembrando, não é beliscar, é parar para comer uma coisa saudável. Então não é trocar por um chocolate, um doce. Eu comi de 3 em 3 horas, mas comi salgadinho, comi chocolate, bolacha comi recheada. bolacha recheada. Isso não, é comer de uma forma saudável. Então é nutrir. A gente pode comer para matar a fome e comer para alimentar. Comer para matar a fome, a gente come besteira. Mata a fome, não mata? E comer para alimentar de maneira é diferente. assim, de nutrição e de aspectos da saúde. A gente pode tomar um refrigerante, vai matar sua fome ali na hora. Depois você vai sentir mais fome, mas o que aconteceu? Você não nutriu. Diferente se você tomasse um suco, uma vitamina. Você ia estar nutrindo e comendo o que você precisa. Então, adequando as vitaminas, minerais e as fibras do seu dia. Uma outra pergunta importante que nós sabemos que é mito em relação à alimentação é o ritmo de se alimentar, ou seja, comer rápido, comer correndo. Isso é problema também, né, Paulo? É um problema que vem decorrente da correria. O que acontece? Você chega em casa com 20 minutos para almoçar. Se ao invés de almoçar, gastar esses 20 minutos para almoçar, você vai fazer 1000 coisas e deixa 5 para almoçar. O que acontece? Vai comer rápido, vai comer mais, não vai comer o tanto que você precisa. Às vezes você come mais do que precisa, menos do que precisa, e vai estar comendo de uma forma errada. A digestão começa na boca, então a gente precisa comer, mastigar bem para já chegar bem no estômago para ser digerido. Tá? Então a correria também acontece isso. Ou seja, quem se alimenta correndo muito demora mais para saciar, né? Porque está comendo muito rápido. Muito rápido. E não dá tempo da gente pensar, comi, estou satisfeito, não estou. Então isso é um problema. Tá? Além do que, a gente come rápido, a gente come errado, come mais e não vai alimentar direito. A gente vai querer alguma coisa mais rápida. Nem vou comer salada hoje porque eu preciso comer rápido. Tá errado. Então a gente tem hora para entrar no trabalho, tem hora para sair, tem hora para tudo. Por que para alimentar a gente vai deixando cada vez de lado, mais de lado, né? Então é a nossa saúde que está aí para mais para frente não ter algum problema de saúde devido a isso. Dicas importantes que você tem aqui no nosso Conexão Saúde hoje. Estamos recebendo a nutricionista, doutora Paula, que está trazendo várias dicas, esclarecendo vários mitos em relação à alimentação que nós temos no nosso dia a dia. E queria perguntar para você, antes da gente encerrar o programa, com a sua experiência hoje no consultório, com as pessoas que você consulta, qual que é o primeiro passo? Esse questionamento que eu faço para você deixar para a população de Pouso Alegre, que claro, existem vários profissionais em Pouso Alegre, além da Paula, outros nutricionistas que vão poder estar orientando, vão estar ajudando. Esse aqui é apenas um primeiro passo, né? A gente está aqui esclarecendo algumas dúvidas, mostrando os questionamentos em relação à nossa alimentação, mas eu quero que você deixe essa mensagem para a população de Pouso Alegre. Qual que seria o primeiro passo, além de procurar um profissional para poder iniciar um processo? Eu acho importante você gostar e preocupar mesmo com você. Porque eu acho que, igual eu falei, a pessoa está querendo se alimentar bem, mas não tem o tempo. Então a primeira coisa é o quê? Você parar e falar, não, eu preciso melhorar isso, preciso melhorar meu ritmo de trabalho, estou trabalhando muito, não estou tendo tempo para nada. Uma coisa que a gente não falou aqui é a atividade física, né, que é muito importante hoje em dia, ninguém tem tempo mais. Você estar junto com a alimentação, né?
precisa estar conciliado. Os dois juntos é o ideal. Então, você fazendo uma alimentação legal, fazendo uma atividade física que te dê prazer, que você goste de fazer, é importante. Então, o primeiro passo é você parar e pensar, eu preciso me preocupar com a saúde. E não só preocupar depois que aconteceu, né? Eu tô com colesterol altíssimo, eu tô com diabetes, eu tô com pressão alta, chega lá no colesterol, lá no meu consultório desesperado. Nossa, Paulo, eu não vou aguentar. Precisa resolver tudo em 1 minuto. Em 1 minuto. Se tivesse prevenido, então o primeiro passo é você pensar, eu preciso prevenir, melhor do que remediar. Então agora é o passo. Eu posso ter 50, 60, 80 anos, ou uma criança, tá assistindo, fala assim, não, é verdade, eu preciso me preocupar, eu não me alimento bem, eu não tenho horário, realmente o que ela falou é verdade, então eu preciso parar e preocupar. Seja procurando um profissional para te auxiliar, ou seja você mesmo tentando do que a gente falou aqui, porque não é difícil. O posicionamento do profissional sempre contribui, né, Paulo? É importante, é fundamental. A orientação você procure certa. Sim um profissional, né? Isso, orientar de forma correta, né? Porque às vezes você acaba fazendo por você e faz certo. Mas é importante. O primeiro passo, você já querendo fazer, já está ótimo. Conscientizar. Conscientização, é isso mesmo. Correto. Eu agradeço a sua presença aqui no nosso Conexão Saúde. Muito nos esclareceu, muito importante o assunto que tratamos hoje aqui. Falamos de alimentação, de nutrição, do que nós devemos fazer para cuidar da nossa saúde. Eu agradeço a sua audiência, a sua participação, porque sem você nós não conseguimos fazer o nosso programa Conexão Saúde. Nós vamos encerrando o nosso programa e até a próxima. Muito obrigado.